Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21. Quem aqui já tem ouvido a voz de Deus? Quem crê que Deus ainda tem mais? Esteja atento à voz de Deus neste lugar. Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos ver a partir do versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4, a palavra de Deus nos diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo que arde com fogo e enxofre. Será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e eu creio que o Senhor tem algo especial para nós esta noite. O Senhor é o Deus que age por meio da Sua palavra, por meio dos Seus servos. E eu estou aqui, Senhor, à Tua disposição, Senhor, para que a Tua palavra possa ser transmitida e provocar mudanças. O Senhor sabe o que a Tua igreja precisa ouvir. Meu Deus, sinto o domínio do Teu Espírito operando neste lugar de uma forma poderosa, maravilhosa. E eu creio que o Senhor ainda tem mais para nós, Senhor. Então, Te revela em nosso meio, Senhor. Te revela fazendo maravilhas, Senhor, salvando, libertando, trazendo a reconciliação, fortalecendo, avivando, edificando a Tua igreja. Assim nós clamamos, Pai. Amém. Você pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Também cumprimento os nossos queridos irmãos ali da área grande de Florianópolis, que estejam nos acompanhando pela internet. Saudades dos irmãos. Mas estamos aqui servindo a Deus, servindo a obra de Deus com alegria. Irmãos, o texto que nós lemos nos vai falar sobre o céu que nos espera. E sabemos que é algo maravilhoso e todos nós estamos ansiosos pelo dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Essa é a nossa grande esperança. Que o Senhor virá nos buscar e nos levar para um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, vai ser só glória a Deus, aleluia. Vai ser um lugar de eterno gozo, de eterna felicidade. Mas o que eu quero me atentar nesta noite, se Deus assim nos permitir, compartilhar com os irmãos, é o que está no versículo de número 8. No versículo de número 7, nós vemos Deus falando que o vencedor, aquele que perseverar até o fim, herdará este céu prometido, herdará estas coisas. Mas no versículo 8 nós vemos que há um grupo de pessoas que não herdarão esta promessa, não terão acesso a esta bênção, não vão entrar no céu, mas a parte que lhes cabe, o que está determinado para este grupo de pessoas, é o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E quando nós lemos quem são essas pessoas, ou que qualidades têm essas pessoas que não entrarão no céu, mas irão para o inferno, nós vemos ali pessoas terríveis, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, os feiticeiros, os idólatras, mentirosos, pessoas que já nos trazem uma imagem de um homem terrível, né? Os abomináveis, resume
esta lista de pessoas. Mas a primeira pessoa que aparece ali diz respeito aos covardes. A palavra de Deus começa dizendo que os covardes também não herdarão o reino de Deus, não vão entrar no céu, mas a parte que lhes cabe será o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Em alguma versão, e talvez alguém aqui entre nós leu em sua Bíblia, a palavra tímidos. Diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E você pode se perguntar como Deus, simplesmente pela timidez de alguém, como Deus apenas por uma personalidade, uma característica do comportamento de uma pessoa, o temperamento de uma pessoa, pode jogar alguém no inferno. Por que Deus está colocando na mesma lista destes homens terríveis os tímidos, os covardes? Ora, irmãos, aqui nós não estamos vendo apenas Deus condenando aquele que tem um temperamento mais reservado, mas uma ação que é pecaminosa, que é contrária à ação do Espírito Santo. Não estamos lidando apenas aqui com pessoas que não gostam de se expor, porque o inverso disso seria aquela pessoa escandalosa, seria aquela pessoa que se expõe, seria aquela pessoa tagarela, que fala demais. Não é isso que Deus espera de nós. Se fosse apenas uma característica de temperamento, então os espalhafatosos entrariam no céu, então os destemperados entrariam no céu. Mas não é apenas isso que Deus está condenando. Quando vemos a palavra de Deus, Jesus mesmo nos dá a entender o que é essa timidez. Quando lemos Marcos, capítulo de número 4. Quem pode ler comigo? Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ver a partir do versículo de número 35. Jesus, em meio a uma tempestade com os seus discípulos, e Jesus está à polpa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos estão desesperados, estão apavorados, porque eles olham para aquela tempestade e apenas enxergam a morte, enxergam a destruição, o naufrágio. Eles não conseguem enxergar um cenário pacífico, tranquilo. Obviamente, qualquer um, olhando com um olhar natural, enxergaria a morte no meio daquela tempestade. Mas eles não percebem que no meio daquela tempestade, embora dormindo, está Jesus Cristo. E nos diz a palavra que eles, nesse desespero, acordam Jesus e começam a dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, eles veem o perecimento como uma ação certa. Obviamente, a morte virá, o perecimento virá, e o Senhor não vai fazer nada disso, não vai dar atenção a isso, não vai olhar para nós no meio desta situação terrível. O Senhor vai continuar dormindo, sem contemplar o nosso sofrimento, sem agir em favor do nosso sofrimento. E nos diz a palavra de Deus que Jesus se desperta e acalma a tempestade apenas com uma frase. Ele diz: acalma-te, emudece o vento, se aquieta, a tempestade passa. E Jesus lhe diz: porque sois... Como é que diz a sua versão? Como é que diz ali na tela? Tem na tela? Porque sois assim tímidos. Por favor, diga comigo a palavra tímidos. Por que sois assim? Como é que não tendes fé? Jesus associa a falta de fé à timidez. Aquilo que gerou a timidez, aquilo que gerou o medo. Esta palavra timidez significa exatamente isso, ter medo. O que gerou esta timidez, este pavor, foi a falta de fé. A falta de fé impossibilitou que eles tivessem coragem para permanecer firme em seus postos, sabendo que
Deus estava ali, Jesus estava ali, e o barco não afundaria, porque havia um projeto de Deus sendo estabelecido através de Jesus Cristo, e não seria afogado que Jesus Cristo morreria, não seria afogado que acabaria a história de Jesus, o Messias não morreria afogado, mas a falta de fé, a falta de revelação, a falta de firmeza, a falta de estabilidade emocional fez com que eles esquecessem que Jesus estava ali com eles. Por isso Jesus pergunta: por que sois tímidos? Por que vocês não têm fé? Aleluia! A falta de revelação nos torna um crente tímido, medroso, um crente instável, volátil, que não consegue perceber que Cristo está até mesmo no meio da tempestade, ainda que Cristo esteja em silêncio, ainda que Deus não esteja falando, ainda que possamos pensar que Deus está longe ou que Deus não está nos observando, mas quando temos a fé, quando temos a revelação de que Deus está entre nós, não é o silêncio que nos traz medo, não há tempestade que nos traz medo, porque nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, e a tempestade não será capaz de nos destruir. Deus é conosco, nós vamos passar a tempestade vivos de pé no nosso posto, porque Jesus está no nosso barco. Agora um crente tímido, um crente covarde, ele pode até saber identificar Jesus, ter uma fé teórica da palavra de Deus, pode ter um conhecimento teológico, mas ele não consegue perceber que a tempestade é um cenário para Deus glorificar o seu nome. A tempestade é um cenário para conhecermos o poder de Deus. A tempestade é um cenário propício para ouvirmos a voz de Deus repreendendo todo mal, para termos um conhecimento da grandeza de Deus. Aleluia! Um crente que vence a covardia, um crente que vence a timidez, um crente que é dominado pelo poder do Espírito Santo, quando ele se mete em meio a uma tempestade, ele está ansioso para ver o que Deus vai fazer. Deus vai operar de alguma forma. Esta tempestade é para a glória de Deus. Este cenário difícil é para a glória de Deus. A qualquer momento a voz de Deus bradará e essa tempestade vai passar. Aleluia! Um crente que não é dominado pela covardia, um crente que não é dominado pela timidez, pelo medo, que não se permite ser dominado pelo medo, ele enxerga na tempestade a glória de Deus. A tempestade não pode nos roubar a fé. A fornalha não pode nos roubar a fé. Porque sois tímidos, porque não tendes fé. Se obviamente, irmãos, não tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós não vamos longe, porque o cenário é terrível. Mas Jesus nos constrange esta noite, assim como constrangeu os seus discípulos naquela tempestade, a olharmos para Jesus e crermos que Ele está no controle de toda a situação. Quando nós vemos o apóstolo Paulo instruindo o irmão Timóteo, ele vai dizer que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, o espírito de medo, o espírito de fraqueza, o espírito de dúvidas. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder ou de fortaleza. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6 ou 7.
Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, a covardia não vem de Deus. O medo não vem de Deus. E se não vem de Deus, como podemos aceitar isso em nossa vida? Como podemos aceitar a dúvida, o medo dominar as nossas emoções, a nossa mente? Precisamos nos levantar contra isso, identificando que isso é uma ação inimiga. Isso não vem de Deus, ou vem da nossa carne, ou vem de uma ação diabólica, mas com certeza não vem de Deus. E se não vem de Deus, não pode ser aceito por nós. Nós temos que clamar a Deus pedindo: Deus, o teu espírito é espírito de poder, é espírito de fortaleza, e eu não aceito esta covardia, este medo em minha vida, estas dúvidas. Senhor, eu peço, meu Deus, reveste-me do teu espírito de poder, para que eu não venha a recuar, a vacilar, a duvidar, a estar de ânimo dobre, a estar com um pensamento duvidoso. Ei, você que foi chamado por Deus para um ministério, para um serviço, para uma obra de Deus, você que tem um chamado de Deus, Deus já revelou por profetas, ou talvez você já esteja exercendo. Quantas vezes a dúvida atinge a nossa mente e nós ficamos meditando naquela dúvida, naquele medo, e às vezes nos dá vontade de pedir para o pastor para sairmos do cargo, para abandonarmos. Até mesmo alguns são dominados de uma tal forma que pensam em sair da igreja, em mudar de igreja. Mas nesta noite, Deus fala contigo: não desanimes, não retroceda, isso não está vindo de Deus. Esta ação de medo, de covardia, não vem de Deus. Lute contra isso, vença isso. Quem sabe você chegou aqui lutando. Você chegou a este lugar lutando, pensando em desistir. Hoje o Espírito Santo de Deus brada neste lugar, e Deus quer te levantar esta noite. Deus quer te fortalecer, Deus quer te dar ousadia. Não desista, não desista, não desista. Avance em nome de Jesus. Avance em nome de Jesus. Esta provação é para a glória de Deus. Esta tribulação é para a glória de Deus. Esta fornalha, esta tempestade é para a glória de Deus. Enxergue Deus nisso tudo e permita Deus agir por meio da tua vida. Aleluia. Isso tudo é uma oportunidade de Deus te usar em milagres, em sinais, em maravilhas. Isso tudo vai servir de testemunho. Daqui a pouco você vai estar contando o teu testemunho lá na sua congregação, aqui na igreja, dizendo que Deus te curou, que Deus abriu uma porta, que Deus mudou o cenário, que Deus reverteu o diagnóstico. Então não desanime diante da tribulação. Deus está no meio desta tempestade contigo. Agora, esta ousadia não vem de nós. Este poder não vem de nós. Esse poder vem do Espírito Santo. Não é indo a um curso de um coach, ou não é fazendo um curso de oratória, que nós vamos entrar no céu vencendo a covardia. A covardia, ela não é vencida num curso de oratória, lendo um livro de autoajuda, que vai
fortalecer o seu ego, não é o ego que precisa ser fortalecido, não é com a ação humana que nós vencemos esta covardia ela é espiritual, esta covardia não é vencida no conhecimento humano, é algo que nos impede de acessar os céus, de vivermos a vontade de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus e pegamos, por exemplo, a vida do apóstolo Pedro, nós conhecemos um Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Quem era Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo? Um covarde, que quando foi perguntado se ele conhecia Jesus, se ele andava com Jesus, o que ele fez? Eu não conheço, nunca vi, nem sei quem é. E ficou incomodado, negou Jesus 3 vezes. Ficou incomodado, enfurecido, porque associaram ele a Jesus. Este era Pedro, embora um homem muito valente, embora um homem de um ânimo forte, audacioso, ousado, porque foi ele que pegou a espada e cortou a orelha de um servo do sacerdote Malco, lá naquela escuridão do Getsêmani. Ele estava pronto para a guerra. Ele mesmo disse: eu jamais vou te negar, eu jamais vou te abandonar, Jesus. Ele achava pelas suas condições naturais, pelo seu temperamento, que ele jamais abandonaria Jesus. Mas diante de uma ação espiritual que o oprimiu a negar Jesus, a sua condição natural não foi suficiente para vencer aquela provação. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas em Atos capítulo 1, nós vamos ver a promessa de Jesus ao ser assunto aos céus: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! E de repente estes irmãos obedecem à voz de Deus, e entre 120 irmãos aproximadamente estão reunidos em uma casa no dia de Pentecostes. E é um texto que nós todos conhecemos por sermos uma igreja pentecostal, né? Lá no capítulo de número 2, diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Após ele receber o dom de Deus, após receber o Espírito Santo, nós vamos ver um Pedro diferente. O Pedro que antes que tinha medo de ser associado a Jesus, agora cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele abre a porta de onde eles estavam reunidos, e no meio de acusação, dizendo que eles estavam embriagados, ele começa a pregar sobre Jesus. Ele não tem mais medo de ser associado a Jesus, mas no meio da multidão, ele procura um lugar de destaque, onde possa a multidão vê-lo e ouvi-lo, e ele começa a pregar sobre Jesus no poder de Deus. E naquele mesmo dia nós vemos quase 3.000 almas sendo batizadas em águas diante da ação de Deus que operava por meio de Pedro. Pedro, que tinha o costume de subir ao templo para orar, encontrava-se sempre com
um coxo pedindo esmola, ele já estava ali desde nascença. Muitas vezes Pedro passou por ali, João também passava por ali, para ir orar no templo. E muitas vezes, quem sabe, eles deram esmola, ajudaram, ou não fizeram nada com aquele coxo. Mas agora eles estão subindo diferente, eles estão subindo cheios do poder de Deus, cheios da ousadia do Espírito Santo, com a virtude, com o poder que vem do alto. E eles sobem ao templo para orar. O mendigo, mais uma vez, pede uma esmola. O que acontece? Um texto que todos nós conhecemos. Eles dizem, nós não temos prata ou ouro, em nós não há riqueza alguma, mas nós recebemos algo. Ultimamente recebemos algo diferente. O que temos, te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés, tornozelos se firmaram e de um salto pôs-se em pé e passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Eles estavam indo para a igreja diferente, cheios do poder de Deus. E aí o que acontece, irmãos? Eles começam a ser perseguidos. Vem a primeira perseguição. Após este milagre maravilhoso, vem a primeira perseguição. E Pedro e João são presos por pregar o evangelho, por falar de Jesus. Vem o primeiro ataque direto à igreja. O primeiro ataque direto àqueles que levavam o nome de Jesus consigo. E nós vamos ver os apóstolos sendo interrogados a partir do capítulo 4, versículo de número 5 em diante. Nós não vamos ler para não tomar muito tempo, mas nós vamos ver eles sendo acusados pelas autoridades, anciões, escribas, o sumo sacerdote, de fazer confusão, de se revoltar contra os costumes ou até mesmo contra as escrituras. E nos mostra a palavra de Deus que eles abrem uma possibilidade de Pedro e João seguirem a vida, de terem a liberdade para viver e até mesmo para fazer milagres. O problema não foi o milagre, mas o problema era a pregação do evangelho. O problema era pregar sobre Jesus. E eles tentam fazer um acordo com Pedro e João, dizendo, olha, nós podemos te soltar, nós podemos te dar liberdade, você vai ter liberdade de ir, de vir, de fazer o que quiser, mas você precisa mudar a sua pregação, você só precisa mudar o tema da sua pregação, mude de palavra, mude de pregação, e nós te damos liberdade para fazer o que quiser, você vai voltar para casa, viver a sua vida. Mais uma vez eles são pressionados a agir na covardia, a retroceder. Deixe-me dizer, irmãos, nós estamos aqui numa igreja que prega sobre santificação, uma santificação gerada na oração, no jejum, na busca pelo entendimento da palavra de Deus, uma vida de retidão, uma vida de consagração a Deus. E quantas vezes nós somos atingidos por setas malignas, ou até mesmo pessoas que nos afrontam e zombam de nós, e nos dizem que devemos de mudar a nossa pregação, o nosso estilo de vida, para que haja expansão na igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja alcance mais almas, alcance mais jovens. Quantas vezes, quem sabe, o Senhor, pastor Adriano, superintendente da juventude, é atacado por pessoas que querem mudar
a palavra, querem mudar a pregação, querem mudar o nosso estilo de vida, para que venhamos a ter um crescimento, a ter liberdade, a continuar seguindo a nossa vida. E muitos cedem a estas tentações, muitos cedem a estas oportunidades, a estas investidas do diabo para nos fazer retroceder naquilo que já recebemos de Deus. E quantos se acovardam e quantos ficam tímidos diante destes ataques e aceitam aquilo que Satanás está oferecendo. Às vezes, alguns obreiros estão diante de uma dificuldade financeira e chega uma oportunidade de receber um salário maior, de receber uma prebenda maior, e o que precisa ser feito é apenas mudar a pregação, o que precisa ser feito é mudar o estilo de vida, e por medo das circunstâncias, por medo da dificuldade que pode ser um obreiro do Ministério Restauração, enfrentando o diabo em todos os dias, cotidianamente. Alguns cedem a estas ofertas de Satanás, mas eu quero que você seja como estes servos de Deus, que não venham a temer a palavra do homem, porque é melhor dar ouvidos a Deus, obedecer a Deus, do que obedecer aos homens. Ainda que queiram nos matar, nos prender, nós não podemos recuar. Deus nos chamou para a santificação, Deus nos chamou para a santidade. Nós temos uma bandeira que pode nos custar a vida, uma bandeira que pode nos custar a liberdade, mas nós temos uma certeza: o céu nos espera. Não sejamos covardes, não aceite a dúvida, não aceite o medo, enfrente a dificuldade, enfrente os ataques e prossiga no caminho para o qual Deus te chamou. Ainda que você fique sozinho, preso, abandonado, ainda que zombem de você, seja valente, não seja dominado pela dúvida, pela covardia. Não deixe com que as circunstâncias difíceis dominem a tua mente, as tuas emoções, mas em nome de Jesus, clame pelo poder do Espírito Santo. Não retroceda. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Me ajude a pregar. Olha para o irmão que está do teu lado. Eu não sou de fazer isso, mas faz isso. Diz para o irmão que está do teu lado: os covardes não vão entrar no céu. Seja valente. Seja valente. Como diria o pastor Resplano Shazak. O crescimento da igreja não está nos acordos que podemos fazer com o mundo. Não é fazendo acordos com o mundo que nós vamos crescer, que vamos aumentar em número de irmãos, de irmãs. Não é fazendo acordos com o pecado, não é fazendo acordos com Satanás, que nós vamos ter sucesso em nosso ministério. Seja valente, recuse toda oferta do diabo. Seja valente, recuse todo manjar de pecado. Seja valente contra a tua carne. Seja valente contra o mundo. Seja valente contra Satanás. Deus te chamou e Deus é quem te dá esta capacidade, este poder, esta fortaleza. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Se você entrou aqui duvidando disso, em nome de Jesus, vença esta covardia e aceite o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia! Esteja pronto a responder o motivo da tua fé, da tua esperança. É o que o apóstolo Pedro ensina
Ainda que venha o sofrimento, ainda que venha a perseguição, não recue, não retroceda. Deus quer te usar com milagres, com maravilhas, com sinais. Deus quer usar a tua vida, e toda esta situação que para você parece impossível, nisso Deus vai se revelar em tua vida. Não deixe o medo te dominar. Clame pelo poder de Deus. Clame pela unção de Deus na tua vida. Aleluia. Ouse se levantar no meio deste cenário terrível e repreender esta tempestade, e você vai ver Deus agindo, Deus operando, Deus abrindo portas, Deus te prosperando, Deus fazendo milagres e maravilhas. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos nos mover em fé, andar em fé. É a fé que nos move, não são as circunstâncias, não é o cenário, não é aquilo que enxergamos. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ainda que venhamos a sofrer enfermidades, a dificuldades, a limitações neste corpo terreno, o nosso espírito está sendo renovado todo dia. Nós não retrocederemos, porque os nossos olhos não estão naquilo que se pode ver, mas naquilo que é invisível, naquilo que é eterno, naquilo que está guardado para nós antes mesmo da fundação do mundo. Deus tem um propósito com a igreja, mas nós precisamos perseverar até o fim para conquistar a coroa que nos está preparada. Meu irmão, por favor, não desanime, não retroceda. Deus é contigo. Aleluia. Irmãos, o medo, ele não é vencido apenas com uma palavra de encorajamento. Esta covardia que é capaz de nos impedir de entrar no céu, não é vencida apenas numa palavra de encorajamento. É algo que precisa ser vencido espiritualmente. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, é Deus entrando no teu coração, é Deus entrando na tua vida, na tua mente. Quem sabe há pessoas aqui que se desviaram, se afastaram da igreja por causa de algumas situações. Hoje Deus te chama novamente ao compromisso, à batalha. Deus está novamente te abrindo uma porta e te alertando: os covardes não herdarão os céus, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre. Quem sabe há pessoas aqui, há obreiros aqui pensando em desanimar, em desistir, porque olham para as suas capacitações, olham para si mesmo e não enxergam condições para realizar aquilo para o qual foram chamados, não veem condições humanas para os desafios que se apresentam. Mas nesta noite Deus também está falando contigo, dizendo que esta capacitação, este poder, esta fortaleza, esta ousadia não vem de ti, esta virtude não vem de ti, vem do Espírito Santo de Deus. E deixe-me dizer, o Espírito já veio, já está aí, e você pode hoje ser renovado, ser reavivado. E se você já tinha abandonado, você hoje vai voltar para a batalha. Aleluia! Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Não aceite a covardia, não aceite o medo te dominar, te fazer parar, te fazer retroceder. Ouse se levantar esta noite e repreender este mal, em nome de Jesus. Receba ousadia do Espírito de Deus.
rompe esta covardia, esta timidez, esta fraqueza. Deus quer nos usar em milagres, Deus quer te usar em profecias, Deus quer te usar em palavra de conhecimento, Deus quer trazer uma explosão de avivamento, de milagres ao Ministério Restauração. Temos ouvido tantas profecias a respeito disso, mas há algo que nos impede, há um pecado que nos impede, o pecado da covardia, da falta de fé, a dúvida. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus opera entre nós, e esta noite Deus quer mudar a tua história. Milagres não acontecerão por causa do teu vocabulário, pelo quanto que você grita, pela sua eloquência, mas pela sua fé na palavra de Deus, sem duvidar. Aquilo que Deus nos prometeu é para os nossos dias. Os sinais seguirão aos que crerem, e nós não podemos nos acovardar diante desta palavra, não podemos duvidar desta palavra. É para os nossos dias. Eu creio. E esta noite mesmo Deus pode fazer obras maravilhosas aqui, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deus não muda, e a sua palavra é fiel. Meu Deus, quanto Deus poderia fazer se nós não limitássemos a ação de Deus em nossa vida. Quantas obras maravilhosas, quantos coxos à beira do templo seriam curados, transformados. Mas a covardia faz com que passemos ao lado do coxo e às vezes entregamos algumas esmolas, ou nem esmolas temos para dar, passamos reto porque não cremos que Deus pode fazer algo. A falta de fé, a dúvida, a vergonha, a timidez nos impede de vivermos milagres, maravilhas. Aleluia! E em tudo isso o reino de Deus vai sendo envergonhado em nossas vidas. Em tudo isso vamos desonrando a Deus. Vamos desmerecendo o projeto maravilhoso que Deus tem para a igreja. Por atrelarmos os milagres a nós ou às nossas capacidades, o nome de Deus vai sendo envergonhado. Vamos nos tornando uma igreja com muito conhecimento, mas com pouco poder. Vamos nos tornando crentes mornos, sem ousadia, sem fé. E aí daqui a pouco, diante de ações diabólicas, a única coisa que temos para oferecer é a psicologia. Diante de uma enfermidade, o que temos para oferecer são remédios. Diante de um ataque espiritual, às vezes o que temos para falar são apenas palavras de incentivos. Nós perdemos a fé no poder de Deus. Por isso que eu estou falando, irmãos, é grave, é sério. E é capaz de nos impedir de entrar nos céus. Não estou falando a respeito daqueles que são mais reservados, que não gostam de se expor. Não é este tipo que eu estou falando de uma timidez a respeito do Evangelho, de uma covardia a respeito do Evangelho. Porque há pessoas que na rua brincam, fazem piadas, dão gargalhadas, falam alto, vivem se expondo nas redes sociais, mas não têm coragem de dizer que Jesus ama uma alma no trabalho, não têm coragem de falar uma palavra a respeito de Jesus, têm vergonha de serem associados a Jesus, têm vergonha de descobrirem que são
crentes estão sendo covardes, estão tendo vergonha de Jesus, e Jesus terá vergonha deles no dia do juízo. Saiba disso. Você que tem a oportunidade de pregar o evangelho lá no seu trabalho, na sua rua, mas está com vergonha de falar de Jesus, tem medo de ser associado a Jesus, você está sendo dominado pela covardia. E eu creio que Deus gostaria que você fosse um instrumento lá no seu trabalho para ganhar almas, quem sabe ganhar o patrão, quem sabe ganhar os funcionários que trabalham contigo, e almas seriam alcançadas pela palavra de Deus. Mas você tem se comportado como um covarde, com vergonha do evangelho, com vergonha da sua vestimenta, com vergonha do comprimento do seu cabelo, com vergonha do seu linguajar, com vergonha de não ter redes sociais, com vergonha de não se comportar como o mundo, com vergonha de não jogar futebol, com vergonha de não ir beber no bar, com vergonha de não participar das festinhas, com vergonha de não ir para o cinema com os colegas. Mas esta noite Deus está te dando uma oportunidade de entrar nos céus. A porta dos céus se abre para você esta noite. Deus quer te tirar deste caminho de covardia, de timidez, e te permitir entrar num lugar onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais luto. Ao vencedor está preparado os céus. Como você tem reagido diante das pressões lá no trabalho, as pressões familiares, a respeito do teu comportamento como uma serva fiel, como um servo fiel? Esta tempestade lá no seu trabalho, na sua família, é um momento de Deus falar, de Deus agir. Você pode se acovardar e ir para casa chorando, dizendo: ai, minha família me atacou, minha família não me aceita, estão me perseguindo no trabalho. Ou você se levantar como um valente de Deus e pregar o evangelho lá, e pregar a palavra de Deus lá, e falar o motivo da sua fé, no que você crê, abrir a palavra de Deus lá, pregar para aqueles homens, para aquelas mulheres, ganhar almas, você resplandecer em meio às trevas, você sendo a diferença. Hoje Deus te abre uma porta. Eu quero que você se coloque de pé. Vamos cantar, eu vou passar pelo fogo outra vez. Aleluia. Santo Deus. O Espírito Santo de Deus está operando neste lugar. Eu não sei em que cenário você se encontra esta noite, mas eu tenho a certeza em minha vida, em meu espírito, que Deus quer te renovar esta noite. Você não vai sair da igreja, não. Você não vai abandonar, não, o ministério que Deus tem na tua vida. Você vai vencer no meio deste cenário difícil. O nome de Deus vai ser glorificado. Você vai romper esta acusação maligna, esta opressão diabólica. Você vai vencer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ministro agora liberdade sobre toda a opressão diabólica, de medo, de pavor, de desamparo. Toda opressão maligna que tem perturbado o sono, em nome de Jesus eu repreendo agora.
Em nome de Jesus, todo espírito de pavor, toda covardia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, se falamos que a covardia, ela é capaz de tirar alguém do céu e levá-lo para o inferno, é algo que nós precisamos nos arrepender. Se nós confessarmos os nossos pecados, não há condenação sobre nós. Deus pode nos perdoar de todos os pecados. E se você agir assim, com medo, se você estava com medo da morte, você estava com medo do desemprego, você estava com medo deste cenário difícil que tem oprimido a sua vida, isso apenas não é uma ação natural, é uma ação espiritual que quer roubar a tua fé, que quer fazer você desfalecer. E você precisa se arrepender disso. Então, os irmãos vão cantar. E se você quiser chegar aqui à frente, clamar pela misericórdia de Deus, venha. E os obreiros vão orar por você. Se você precisa deste poder do alto, porque as coisas andam difíceis, parece que você não vai suportar, você não vai aguentar esta provação, parece que Deus está dormindo, que Deus não está te vendo. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Você vai voltar para casa avivado, fortalecido, crendo no milagre. Alguém aqui que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Alguém que quer aceitar Jesus, quer se reconciliar? Senhora, quer aceitar Jesus? Nós temos uma senhora que quer aceitar Jesus. Como é que é o nome da senhora? Noemi. Nossa irmã Noemi está ali. Pastor Adriano, ore pela irmã Noemi que está aceitando Jesus. Mais alguém aceitando Jesus esta noite? Quer se reconciliar? Levante sua mão, nós vamos orar por você. Temos essa senhora que quer aceitar Jesus? Como é que é o nome da senhora? Maria, venha mais aqui à frente. O pastor vai orar pela senhora também. Quem pode dizer glória a Deus? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus, quer se reconciliar, quer tomar esta decisão de ousadia? Deus quer acalmar a tempestade da tua vida. Chame Jesus para este cenário difícil. Clame pela presença de Jesus neste cenário difícil. Tem mais alguém que quer se reconciliar, quer aceitar Jesus? Levante a sua mão, nós podemos orar por você. Os pastores, por favor, evangelistas, presbíteros, orem por esses irmãos e peçam o renovo de Deus sobre a vida de cada um. Podem cantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministramos renovo agora. Em nome de Jesus. 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 Todo medo, em nome de Jesus, toda dúvida seja lançada fora agora. Em nome de Jesus, receba renovo, receba fortalecimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de covardia, espírito de fraqueza, nós repreendemos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba forças, receba fortalecimento, avivamento, despertamento. Em nome de Jesus, ministramos o poder do alto para vencer todo ataque, toda pressão maligna. Você não vai morrer neste cenário difícil. Deus é contigo. Enxerga a providência. Passe a enxergar a providência. Receba renovo na sua visão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
E pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Vai recebendo a graça de Deus. Vai recebendo a graça de Deus. Feche os teus olhos e receba a glória de Deus. Receba a glória de Deus nesta noite. Receba o poder que vem do alto. Seja renovado pelo Espírito de Deus agora. Seja renovada pelo Espírito de Deus agora. Vai recebendo a glória de Deus. Vai recebendo a graça de Deus para realizar a obra dele, para realizar a obra que Deus tem contigo. Seja renovada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo o renovo de Deus agora. Receba o renovo de Deus, receba o renovo de Deus, receba o renovo de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe a glória de Deus agora. Receba a glória de Deus. Receba a glória de Deus. Receba o Espírito de Deus. Que prova minha fé. Receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito de Deus. Outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair. Receba o Espírito. Receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito de ousadia. Receba o Espírito de coragem. E quando Ele me abraça, Receba de Deus. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. passo pelo fogo outra vez. Eu passo pelo fogo outra vez. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada pelo Espírito de Deus agora. Seja tocado por Jesus agora. Seja tocada por Jesus agora. Ele te cura, Ele te liberta da timidez. Ele te toma nesta noite. Ele te toma pela mão direita e te diz que está contigo. Levanta, sacode a poeira e avança. Avança, avança, avança. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja renovado agora. Fique um pouquinho mais na presença de Deus. Ele está te renovando, de olhos fechados ainda. Seja tocado agora. Seja renovado agora. Vai recebendo de Deus. Vai recebendo de Deus agora em nome de Jesus. Vai recebendo de Deus. Vai receber, de olhos fechados, a igreja orando. Quem ficou no banco, fique orando. Tem gente recebendo profecia no banco e sendo liberta, sendo curada, e Jesus está operando milagres aqui agora. Vai orando. Comece a exercer a fé agora e pedir coragem, espírito de ousadia, e comece a repreender os demônios que têm te atacado. Comece a amarrar os demônios que têm te atacado a tua família, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora. Fora Satanás! Receba de Deus, receba força. Isto vai. Nunca mais você. Sharamandorami kalarai oramakandaraya. Uribikandora bicandaramarraia. Urabacandarabachandarabacaya. Seja batizado com o Espírito Santo.
Intensifica o teu clamor. Intensifica o teu clamor. Isto, vai orando. Chame a atenção de Deus. Meu coração te diz que não tem jeito. Deus já está operando. Uma voz te diz que acabou. Receba de Deus. Receba o milagre agora. É só um milagre. Olha a glória de Deus te enchendo agora. As circunstâncias dizem impossível. Receba de Deus agora. Na sua casa, receba de Deus agora. Receba de Deus agora. Mas Deus está Receba a glória de Deus na tua vida. Receba a glória de Deus na tua vida agora. Oh, Rabraia, Lorochandaramacandaraya. Se o Espírito Santo Receba de Deus. te toca, Receba de Deus. nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo Vai recebendo o milagre, vai recebendo o milagre. te tocar, você será selado Vai recebendo o milagre de Deus agora. contra o mal. Faça o que você não podia fazer. Chorar vai ter o teu consolo. Isto, vai contigo no isto teu deixa diante de Deus agora. Oraia, Lorochandarabacandoramahaia. A fé vai te Dar dar asas pra alcançar. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As circunstâncias Em nome dizem de Jesus. é impossível. Deus de milagre. Amigos dizem que você falhou, mas Deus está dizendo: eu posso tudo, Tudo. se você crer que eu sou Meu Deus do céu. Se o Espírito Santo Deixa o Espírito de Deus te tocar nesta noite. Deixa o Espírito de Deus te tocar nesta noite. igual, se o Espírito Você volta para casa com o Espírito de Deus na tua vida. Oh, glória a Deus. se for chorar vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. Se o Espírito Santo te vai ser. Se o Espírito Derrama a tua glória nesta noite. toca, Renova, 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 Jesus. Xarabracandarabacai. Espírito Santo Renova te nesta noite, renova toca, nunca mais você renova vai nesta ser. noite, renova nesta noite. Se o Espírito Nós amarramos os demônios, amarramos os demônios. Deus, esta é a geração do avivamento.
Rai oloroshai naramakandarai. Rabranda laramakandaramahaya. Aramantur remanda richa rikaramahaya. Ramantari galarashandaraya. Narimikandora brakala ramantaria laramahaya. Glória a Jesus. A igreja ergue as mãos aos céus, glorifique o Senhor. A presença de Deus está aqui. Levante a sua mão e adore, adore, glorifique. Glorifique, o Senhor está agindo, o Espírito de Deus está agindo em muitas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadeias estão caindo. Deus está dando vitória. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Você que está aqui conosco pela primeira vez, os irmãos vão se aproximar de você, pegar o seu nome, seu endereço. Vamos continuar orando pela sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quem está com a bênção de Deus, erga a sua mão aos céus. Vamos dizer todos juntos: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém.